Então, nós vamos dar seguimento hoje ao assunto do projeto hidrossanitário, né? E a gente vai falar um pouquinho nessa questão do que é, né? É um projeto que a gente tem que elaborar as plantas, que a gente tem que mostrar onde estão todas as tubulações e conexões e colocar onde que vai ser todas as tomadas de água, tanto de água quente quanto de água fria. E aí, eu queria mostrar para vocês a importância da gente ter aquela planta baixa bem definida, porque vai ser através dela que a gente vai conseguir locar a nossa pia, o nosso vaso sanitário, o nosso chuveiro, da melhor forma para poder conseguir colocar todos os equipamentos dentro do banheiro. E entender aquela questão do desnível também. Por quê? Porque lá dentro do box eu tenho um pequeno desnível, porque a gente vai precisar de colocar ralinho no banheiro. Então, a gente precisa de ter medida do box, porque eu vou conseguir colocar o eixo do chuveiro. Eu preciso da medida do espaço entre o box e a pia para poder conseguir colocar a medida do vaso sanitário, se é com caixa acoplada ou se é com descarga, porque isso vai apresentar lá na isométrica também. Onde que vai ficar a ducha higiênica e se a torneira vai ser na parede ou se a torneira vai ser na bancada. Isso tudo está no projeto de detalhamento, então isso tudo precisa estar bem definido. Aqui é o tipo de piso para poder mostrar o desnível para a gente conseguir locar os ralinhos, né? Geralmente um dentro do box e o outro próximo aqui no cantinho, próximo do vaso sanitário. Então, o que é necessário a gente locar no projeto para a gente conseguir desenvolver um projeto correto de um hidrossanitário de um banheiro? Primeiro, é um layout bem definido. Nele vai ter a posição de todos os equipamentos que a gente precisa. Então, a gente precisa de vaso sanitário, de pia, de chuveiro, de ducha higiênica, o registro de gaveta, que é aquele registro geral que a gente liga ou desliga toda a água que vem para o banheiro. O registro de pressão, que é o registro do chuveiro, que a gente chama ele de monocomandô, ou que é um registro comum, além dos ralinhos. Então, eu coloquei aqui um projeto para a gente entender como que eu faço, porque eu acho que desse jeito fica fácil de visualizar. Nesse banheiro aqui, eu tenho uma planta. Nessa planta eu tenho o bojo da pia. Aqui com 50 centímetros de largura. Aqui eu tenho o espaço do vaso sanitário com 78 e aqui eu tenho um espaço de 80 para o chuveiro. Lembrando que o chuveiro está nessa parede aqui. Eu preciso de ter ducha higiênica, vai ter projeto que tem e projeto que não tem. Aí a gente vai definir. E aí eu preciso de marcar todos os equipamentos, porque eu preciso passar essa tubulação. Então, nesse projeto aqui, eu tenho um ralinho comum aqui, que ele está nessa posição aqui. Eu tenho um ralinho dentro do box, que é um ralo que a gente chama de ralo linear. Depois eu vou mostrar para vocês as fotos dos dois. Para a gente conseguir locar, e aqui eu tenho todas as medidas, ó. O eixo de água da torneira, ele tem que estar a 10 centímetros da parede. O eixo de água da ducha higiênica tem que estar a 50. O eixo de água do vaso a 30. E o eixo de água do chuveiro a 75 centímetros em relação à parede. Por que eu estou mostrando isso? Porque agora nós vamos desenvolver uma forma esquemática de um banheiro. Então, eu preciso de entender o esgoto que está saindo da pia, o esgoto que está saindo do vaso sanitário, o esgoto que está saindo do ralinho e que está todo ele saindo para o esgoto geral da casa. E eu também preciso de saber
a parte da aprumada de água. Então, eu tenho chuveiro, eu tenho registro, eu tenho o registro geral, eu tenho a parte de onde que vai sair água para entrar nesse vaso sanitário e eu tenho a água da torneira. Então, a gente vai desenvolver esse esquema. Nós vamos desenvolver de forma isométrica e em planta baixa também.